Bora lá, já estamos ao vivo! Como você está, meu querido Yuri Sinvinsky? Deixa eu ver se o áudio tá tudo certinho. Fala pra mim, por favor, só pra ver se tá pegando. Pera aí que pra mim não tá saindo som. Deixa eu só ver o que eu posso fazer. Eu já arrumo. Alô, teste. Aí, Foi? foi. Excelente. Perfeito. Perfeito. Agora sim, se a galera estiver ouvindo, vocês vão me falando como vocês estão, se tá tudo certo, se tá ouvindo pra gente saber, né? Como tá pra vocês, tá mais. Pra mim tá bom, eu tô ouvindo Yuri. Sivinsky, não, é Sivinsky. Pra você não tem como é Yuri ou psicoesportivo, é Yuri. Oh, é Sivinsky sem sombra de dúvida. Tanto faz. Eu coloco o Sivinsky pra ficar. Eu deixo o Sivinsky em tudo, cara, nos nicks, em tudo, pra galera já ir se acostumando, sabe? Mas todo mundo acaba me chamando de Yuri mesmo, que é meu primeiro nome, e tá tudo bem. Mas eu já deixo o Sivinsky pra galera já se acostumar, assim. Quando lembrar, já vai lembrar. É um bom nome, é um bom nome. Yuri, seja bem-vindo aí, vamos começar se apresentando. Eu vou começar falando um pouquinho da Calamity, até o pessoal que tá vendo aqui pela Calamity, o Sivinsky também está fazendo live no na Twitch dele. Como que é a sua Twitch? Minha Twitch é psicoesportiva, sem o Ah, underline, como tá aparecendo aí na frente. E eu vou trazer as perguntas que aparecerem aqui no chat da Twitch. Você vai administrando o chat do YouTube aí, né? exato. E excelente. Vamos trocar esses papos aí, galera que também tá assistindo pelo YouTube, pelo Civinhos, que sejam todos mais que convidados a participar daqui na Calamity Gaming, assim como o pessoal da gente verde da Calamity Gaming e seguir o Civinsky na Twitch. Bem, pra quem não conhece, quem é do público do Civinsky, a Calamity Gaming é um sonho, é um projeto muito meu. Eu tenho vontade de fazer. Cara, sou um cara que gosta de gatos, joga desde a infância, assim. É, os jogos sempre estiveram presentes assim de uma forma muito significativa. Eu acho que a galera que se aprofunda na carreira de esportes eletrônicos e tudo assim, acaba tendo alguma história bem afetiva com os jogos de alguma forma, né? Então, eu, por exemplo, eu tive um aspecto social muito forte que o jogo me trouxe, sabe? Eu nunca fui muito um cara de jogos de. Tá me ouvindo? Ah, tá. Nunca fui um cara de muitos jogos single player, sabe? Eu sempre buscava jogos mais multiplayer, com mais interação. Então, o que me dominou por muito tempo foi o Ragnarok, o Tibia um pouquinho. E, enfim, sempre estou preferindo jogos mais multiplayer. E, e é isso, eu sou psicólogo. Como eu falei, os jogos estão na minha vida desde a infância, assim. Mas eu também gosto muito de esportes, né? E dentro da psicologia, dentro da minha graduação de psicologia na Universidade de Brasília, que eu acabei me envolvendo com a psicologia do esporte um pouco mais, né, mais na prática. E, e acabei me apaixonando, assim, e ter a oportunidade de estar trabalhando com esportes eletrônicos, jogos, assim, é uma coisa fantástica, assim, que me abriu as portas ano passado e já tá me fascinando, me conquistando. E eu tô muito curioso para ouvir um pouco mais sobre a Calamity Gaming, porque assim, a gente olha os campeonatos e a gente vê as equipes, é Red Canids, é Vivo Cage e tal, mas a gente esquece toda a organização que tem por trás de um campeonato, né? Toda a burocracia, toda a organização, e especialmente a Calamity, que tem uma parada muito específica que eu sou muito fã, assim, porque Heroes of the Storm pra mim é o melhor MOBA, saca? É o melhor MOBA de todos, não tem comparação. E eu sou muito defensor de Heroes of the Storm, então ter uma comunidade, né, aqui brasileira que se engaja num jogo praticamente morto, que ainda é muito bom,
porra, isso é de aquecer o coração mesmo, sabe? De dar vontade mesmo de entrar em contato com o jogo. E é muito legal o que vocês fazem, realmente. Uhum. Hum. Cara, pois é, eu fiquei sabendo disso acho que ano passado, algo do tipo. E eu fiquei muito empolgado com essa notícia, sim, porque eu acho que seria. Não tenho certeza, acho que a Microsoft não tem nenhum outro MOBA no nome dela, assim, mas eu acho que seria muito benéfico para ela como marca, assim, ainda mais entrando no desenvolvimento de games, ter um MOBA que tenha um pouco da cara dela, assim, né? O nome dela. Então, eu tô bem E eu fiquei com muito empolgado expectativas, com essa assim, notícia, sim, porque eu acho que positivas seria. Não tenho com certeza, acho isso. que a Microsoft Se não tem nenhum rolar, eu outro acredito MOBA no sim nome que dela, a assim, mas eu Microsoft acho que possa seria ter muito um benéfico para desenvolvimento ela mais como forte marca, assim com assim, ainda Heroes of the mais Storm. entrando no desenvolvimento de games, ter um MOBA que tenha um pouco da Negocinho cara aqui, dela, assim, né? O nome dela, mas então não mais. eu tô bem E eu fiquei Não com mais Tão metade. expectativas, ouvindo? assim, Agora a galera tá ouvindo a positivas gente. com, Que eu mexi o com isso. negocinho aqui e não tinha me Se tocado. rolar, eu acredito Vou sim só que adicionar a uns Microsoft negocinhos pra possa melhorar o ter filtro. um desenvolvimento mais forte E assim por com Heroes of the fim. Storm. Aí, a galera voltou a me ouvir. Alô, ei, me voltou a me ouvir, agora tá nice. Boa. Perdão a Boa, galera que tava galera. ouvindo. Tava ouvindo você, hein, tava tudo certo. Mas eu aqui tava sem som, mas agora. Tá com. Calma aí. Não, tá com som, tá com som, tá com som. Tô doido Não, é aqui. bom que a galera avisa aí, porque eu já passei tipo uns 10 minutos da live. Na quinta-feira eu faço live 9 horas, né? Toda quinta. Eu já passei uns 10 minutos falando uma parada mó interessante. Aí aparece uma pessoa nova assim na live e fala, eu não tô te escutando. Eu, nossa, caraca. Putz. Aí tem que lidar. Mas acontece, né? Principalmente no meu caso, eu tô começando, tô apresentando isso tudo aí, então. E mesmo eu acho que quem já tem experiência também, Ixi. tudo bem, tá? Cometer uns. E é ao vivo, né? É o Ao rolê, vivo né? em todos. Ixi, é ao vivo. Aí você acha que tem um probleminha aqui, já acontece outro, fica, gente, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Tava tudo certinho até 3 minutos atrás. É impressionante. Mas a gente fez esse. Eu fiz esse. A gente, como Calamity, fez esse convite pro Sivinsky pra trazer um assunto bem bacana do lado do esportes, principalmente de psicólogo com uma outra visão, porque a gente, pelo menos no cenário de HOTS, a gente não tem esse tipo de conteúdo e até mesmo outros cenários, talvez um pouquinho mais não tão consolidado, como é um Valorant, um LoL, Rainbow Six, campeonatos grandes, né? Porque lá eles estão bem estruturados, estão bem acompanhados. Os grandes times têm até psicólogo, né, Sivinsky? Sim, E é bem aqui. comum. E normalmente aqui a gente, quando é campeonato, principalmente de comunidade, é só a organização, os jogadores e sem esse suporte a eles. E eu acho que, apesar de que, né, vamos pegar no caso de HOTS que não tá numa situação boa, mas pegando um outro jogo aí que tá em crescente, tá aos poucos crescendo, os jogadores e até mesmo a organização ter esse suporte, essa ideia de como é ter um psicólogo, do que é bom tratar, tá mesmo como organização, fazer uma função que não supra 100%, mas dê um apoio para os jogadores, pode ser muito bom. Então por isso que o Sivinsky está aqui para fazer essa ponte. Quem sabe aí não rolar pessoas que estão interessadas a conhecer o trabalho do Sivinsky, ir atrás dele, que quer melhorar nessa parte de ser um jogador profissional. E quem sabe você seja um futuro jogador de algum jogo grande ou um jogo pequeno que está em crescente. Uhum. Então vamos lá, a gente trouxe o tema. Apesar que a galera que está acompanhando não fiquem presos a esse tema. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, fique muito à vontade de você falar alguma coisa que você acha interessante. Falar, nossa, uma vez aconteceu isso, como que eu lidaria, como eu lido com a frustração de perder algum jogo, alguma partida, alguma coisa. Que aí e o Sivinsky principalmente vai estar falando, porque eu já não entendo muito mais do que. Não entendo tanto quanto ele. Mas vai ser algo bem bacana.
O tema é o seguinte, os desafios dentro da comunidade de esportes, né? Então, quais são as dificuldades? Vamos pensar em modo geral, depois a gente vai abrangindo, específico em cada um. Os problemas que uma comunidade, um jogador passa quando entra num cenário de esportes. Uhum. Cara, primeira coisa assim que eu identifico de primeiro contato, assim, mesmo que, né, o primeiro contato com as pessoas, geralmente, quase sempre, né, mas geralmente não é assim, nossa, eu vou começar a jogar esse jogo para ser profissional nesse jogo e ganhar um dinheiro e fazer uma carreira com esse jogo, né? Então, se a gente identifica que esse primeiro contato já é um contato casual, o primeiro desafio que eu identifico nas comunidades, né, de esportes eletrônicos é a toxicidade mesmo, assim, que já tem referência, né, do estresse, já é estressante, uma parada que era pra estar sendo divertida ali, um jogo acaba sendo exaustivo até pra quem não tá competindo profissionalmente, sabe? Tipo, você quer entrar pra jogar só um pouquinho e se divertir no final do dia, e Total. num normal game, sabe? Que não vale nada assim especificamente. E ainda tem que ficar ouvindo xingamentos e tem, né, pessoas preconceituosas ainda na comunidade Hum, gamer. Então, é tudo. Esse é um primeiro desafio que acredito que todo mundo que tenha qualquer experiência com esportes eletrônicos, mesmo que não seja profissional, encara assim de primeira, né, Gunnar? total. E é sempre muito jogo multiplayer, né? Que dá essa raiva a mais, que você fica com esse ódio do coração. Porque jogo casual, no sentido tipo um single player, você não tem com quem ficar bravo. Claro que você pode estressar por estar morrendo, mas não tem aquela raiva que você vê um jogador do seu time fazendo uma coisa óbvia que na sua visão você fala, mano, isso é óbvio, você não devia estar fazendo isso, mas pro jogador não passou, quis trollar. Então o fator humano num jogo multiplayer estressa muito. Muito, muito, Sim. muito. É sempre mais difícil a gente lidar com outras pessoas, né? É sempre mais difícil, ainda mais nesse anonimato que a internet e os jogos proporcionam, de você colocar um nick fake ali e poder falar o que você quiser. E a pior coisa que pode acontecer é só você perder uma conta. Então você pode ser racista, você pode ser homofóbico, você pode ter Pior, né? qualquer discurso de ódio ali e estar protegido pelo anonimato, sabe? Então é um mecanismo assim de projeção. Tem gente que com certeza tem gente que entra dentro do jogo pra jogar um ódio gratuito, assim, pra atrapalhar a vida de outras pessoas mesmo, como uma forma de um tipo de válvula de escape, sabe? Uma projeção mesmo de eu estou chateado, então eu quero chatear outras pessoas de propósito. Cara, Nossa, muito. incontáveis vezes no League of Legends, quando eu tava jogando, eu entrava numa partida ranqueada e assim, no prata, ouro, em que tinha muita gente jogando, não é como no Challenger que você vai ver pessoas se repetindo ali. Mas, tipo, muitas pessoas jogando, aparecia uma pessoa na fila, abria a fila e do nada ela falava: Então, nessa partida eu vou trollar, vocês vão perder. Do nada, sabe? Ninguém tinha feito Por nada nos quê, primeiros né? segundos. Pois é, uma coisa muito, né? Ai, que raiva, dá até raiva pensar que uma pessoa faz isso, porque, gente, tipo, é um jogo, pra que você vai querer trollar uma partida séria, que é pra ganhar, que vale alguma coisa, né? Vale os pontos da partida, o seu elo. É absurdo. O Solari mandou uma mensagem aqui bem bacana, falou assim, ó, extremamente tóxico. Hoje eu tava numa rank de solo kill do Pokémon Unite e um gringo só me instigou do nada, porque farmei o Pokémon dele pra evoluir e ele queria pegar. Tipo, é uma coisa tão boba, pra que xingar, fazer algo desse tipo do nada, sabe? É um rolê muito grande. E aí a gente pode começar a já pensar em direcionamentos de comportamento, né, Gunnar? Assim, Sim. se você já identifica esse comportamento, se você já ficou desse lado, né, de alguém tá te xingando, a primeira coisa que a gente já pode fazer é se colocar nesse lugar e pensar assim, cara, é legal estar aqui só porque eu fiz uma parada assim. Às vezes você nem sabia que não podia fazer, às vezes você nem estava se tocando dessa estratégia, você fez na inocência ou você fez porque você achou que era a melhor decisão ali no momento e tem alguém ali, né, te confrontando daquela forma, te xingando. É legal estar nessa posição? Se você não acha muito legal assim, que tal refletir sobre e quando você faz isso? Porque a gente tem que admitir o nosso meia-culpa também, né? A gente faz isso de vez em quando, às vezes Sim. a gente sai do controle. Então,
quando a gente tiver nessa emoção, assim, o que que a gente pode fazer de diferente, né? De segurar um pouquinho as rédeas e, tipo, e justamente, esse xingamento, o que que ele resolveu? Ele não resolveu nada. E aí depois a gente vai entrar um pouquinho mais sobre dinâmicas de equipe, né? Comunicação mais assertiva, talvez. Mas o xingamento não resolveu nada. Se ele chegasse e falasse, eu preciso de XP para ficar mais forte, porque o meu late game é mais significativo do que o seu, por exemplo. Tipo, Uhum. não dá tempo de digitar isso tudo, óbvio, mas o que eu tô trazendo de reflexão, pelo menos no Pokémon United, né? Não sei se Aham. tem voice lá, tem voice já aberto? Olha, eu acho que não. O Solaris pode até me falar mais certamente, mas eu acho que não. Eu achei até estranho que não tem nem chat dentro do jogo pra você conversar com o pessoal. Pelo menos eu não achei. Só joguei umas vezes, mas não achei não. Fiquei, gente, cadê isso? Eu acho que tem, quando eu joguei um pouquinho eu acho que tinha, assim. Mas é justamente isso, né? É uma comunicação que não traz nada, não resolve nada. Eu me exercito muito, é claro que a gente é humano, né? A gente reconhece que às vezes a gente sai ali um pouco do controle e fica, Hum, caramba, mas eu exercito muito uma linguagem assertiva, assim, de estar num jogo e falar, né? Cara, primeiro, coloca na sua cabeça, e se essa pessoa não estiver pensando o que você está pensando? é. Será que a gente já parou para pensar nessa possibilidade que ela não tem o mesmo pensamento que o seu, que ela é uma pessoa diferente? Então, cara, compartilha ali a sua estratégia. Pô, e aí, comunicação assertiva é o quê? Ao invés de falar não faz isso, ou não faz tal coisa, não faz esse tipo de coisa, explica assim, ó, faz isso aqui porque dessa forma é melhor. Isso já tá te dando uma direção, né? Então, ao invés de falar Concordo. não faz esse campo da jungle agora, falar faz esse campo da jungle depois do objetivo é mais diretivo, né? A pessoa vai entender melhor. Ah, então tem uma função por trás disso, por não estar fazendo agora. Então, essa comunicação assertiva já vai ajudar um pouquinho na toxicidade. E aí, voltando um pouquinho rapidinho, Gunnar, para essa toxicidade, Aham. uma coisa muito importante é justamente isso, né? Como que a gente lida com o estresse? Porque lidar com outras pessoas, lidar com uma derrota, como você bem falou, num single player em si, a gente já vai ficar estressado, a gente já vai, né? Cara, tem um puzzle aqui que eu não tô Nossa, conseguindo, não tô sim. conseguindo. E isso por si só já pode ser um pouco estressante. A gente está se colocando voluntariamente, deliberadamente nessa situação estressora, porque é um desafio. E um jogo, mesmo multiplayer, esportes eletrônicos, também entra nisso, mas ainda tem mais um fator de você estar lidando com outras pessoas. É. Então, como ter essa regulação emocional, essa inteligência emocional de identificar esse estresse, o que você vai fazer em relação a esse estresse, como lidar com isso da melhor forma possível. Então, tem muita coisa aí que a gente pode aprofundar, né? Não sei o quanto que vai dar tempo de todas as temáticas que são possíveis a gente abordar Ah, eu aqui. imagino que deve ter muito assunto que aí esportes não é algo. Psicologia do esporte não é algo tão simples, né? Você simplesmente conversar com o jogador e falar, ah, como você foi na sua ranqueada hoje? Não, né? Tem todo um trabalho por trás também, né? Pra acompanhar ele, o psicólogo dele, porque o psicológico dele. Porque imagina no momento de uma partida, que a gente pode depois até comentar mais, uma partida que vale uma premiação mundial, né? Uma final de um mundial. Imagina o cara tá com um público gigantesco em volta dele, todo mundo torcendo lá. Aquela energia deve ser muito louco, uma coisa absurda. E você tá concentrado, tipo assim, é agora que a gente pode ficar em segundo, perder, ou levar o troféu pra casa, levar toda a premiação pra casa. É absurdamente. Gente, eu fico em choque quando você pensa isso. Então tem que Eu me começar a ver. arrepio só de imaginar assim, porque quantas oportunidades na vida você tem pra viver isso real, assim, sabe? A gente acaba se acostumando com certas coisas, assim, não sei, vou ter que fazer um trabalho na escola, por exemplo, apresentar um trabalho em grupo pra galera ali. Ok, a primeira vez pode ser muito difícil. A segunda vez pode ser um pouco mais fácil. A terceira. Então, quanto mais você vai fazendo, mais você vai se acostumando, se É adaptando, verdade. entendendo. Agora, o Mundial, disputando o primeiro lugar, com um público ali, presencial. Quantas vezes na vida uma Meu pessoa Deus. média vai ter a chance de viver isso, sabe? Então, não, a gente tem práticas dentro da psicologia também de ambientação, de se acostumar, de visualização, se colocar lá naquele lugar para tornar aqueles estímulos um pouco mais familiares, para se preparar, mas nunca é a mesma coisa, né? Nunca é a Nunca. mesma coisa. Então, chegar lá já despreparado
já é ainda mais difícil. Com a preparação da psicologia do esporte ainda é uma parada nova, diferente, imagina despreparado, imagina sem ter essa noção, né, de ter esse cuidado. E é por isso, por exemplo, Gunnar, que me entra muito na cabeça que eu entendo, justamente por causa dessa ainda valorização da psicologia do esporte, que ainda está sendo reconhecido o valor e tal, Uhum. mas eu não sei se você chegou a assistir, por exemplo, o documentário da Loud, quando ganhou o Valorant no YouTube. Eles, Não. eles disponibilizaram um documentário de mais ou menos 1 hora lá, de todo esse processo dentro do Mundial, de estarem lá, e tem bastante cenas com o Bruno Garcia, que é o psicólogo da equipe, e ele conversando com a galera, passando umas técnicas assim, e muita parte do documentário tem ele lá falando. Só que aí, tipo, quando aparece a Loud ganhando, assim, o primeiro lugar do Mundial, do Caramba. Valorant, aí todo mundo se abraça, você vê o Bruno lá entrando, abraçando todo mundo, mas a última foto que aparece só tem os jogadores e o coach, sacou? E aí eu fico assim, cara, Cara. será que não, sabe, mostraram tanto da preparação do Bruno ali no documentário, mostraram tanto desse contato, assim, que eu entendo porque é muito difícil a gente perceber realmente o resultado da psicologia do esporte em termos muito práticos. O que eu estou dizendo é, os resultados acontecem. Evidentemente, quando você pergunta para as pessoas, tipo, dependendo do nível de autoconhecimento, inteligência emocional que elas tiverem, de reconhecer isso, ela vai entender os resultados e como aconteceu. Mas são coisas tão sutis que a gente vai trabalhando e a gente não percebe que a gente, sabe, tá Uhum. evoluindo às vezes, e por isso que um dos trabalhos é muito importante perceber essa evolução, mas assim, não é uma coisa de tipo, eu percebi que se, vamos supor, eu percebi que se o meu time vai disputar um objetivo ali no HOTS e eu ficar empurrando nessa situação, a gente ganha mais vantagem, a gente ganha mais XP. Não é uma coisa tipo, fiz isso e vejo o resultado logo em seguida, logo prático, logo palpável, né? Então, por isso que esse treinamento de coach, de habilidades, de dinâmicas em equipes, às vezes pode ser mais perceptível do que um trabalho psicológico, de você estar se sentindo mais relaxado e tal, de mais focado, enfim. Então, só uma reflexão que eu trouxe aí, porque eu fiquei um pouquinho, caraca, velho, o Bruno merecia estar naquela foto, sabe? Ah, eu quero. Eu fiquei curioso, eu queria. Eu depois vou procurar esse documentário aí deles, que eu acho bem bacana. Ó, o Uhum. Solari, né? Ele falou que tem chat sim, que até só dá pra falar no chat por texto quando vai selecionar o Pokémon, porque depois que começa a partida eles preferiram não colocar, né, pra evitar xingamento, né? E ele comentou que recentemente ele sentiu essa experiência que eu tinha comentado, de chegar numa final, aquele nervosismo muito grande, com um streamer famoso que eu acho que é o Jandeco Solari, em que ele chegou na final e ele ficou desse jeito. Então é tenso, viu? Dá um desesperinho muito grande. Nesse caso, vamos dizer que a gente tá tenso numa própria partida e a gente quer relaxar pra ficar mais à vontade pra jogar ela, pra conseguir dar o melhor da gente. Que recomendações você daria? Cara, aí a gente vai entrar num ponto fundamental da psicologia do esporte que é importante vocês entenderem também. O trabalho da psicologia do esporte não tem como ser pontual, sabe? Não tem Tem como receita de eu. bolo, né? Não é tudo certinho, né? Não, assim, receita de bolo não, realmente não vai ter, existem certas programações que a gente pode, né, colocar, mas o que eu quero dizer com pontual é no sentido assim, o ideal é uma preparação a um curto, médio prazo, a um longo prazo do atleta em relação àquilo. Porque assim Hum, como você não sai do ouro pro challenger do dia pra noite, você é uma curva de aprendizado, né? E essas questões psicológicas, essas questões emocionais, são uma curva de aprendizado também. Eu posso passar aqui todas as práticas e tudo, e eu vou passar, tá, gente? Eu não tô sabonetando da conversa, eu vou dar uma dica, mas é importante eu estar frisando isso também, porque é comum a gente ver assim, estou procurando psicólogo do esporte para ajudar numa equipe em que o campeonato é semana que vem. Ficou tipo, caraca, velho, não, não não é tem, assim que né? funciona. Dá até pra fazer alguma coisa, mas não é assim. E colocar essa mercantilização da psicologia de fast food, sabe? É algo que o coach, inclusive, trouxe durante. é. Mas enfim, então o que que você pode fazer? A situação, então, Gunnar, é de estar numa final e querer jogar o jogo mais relaxado, é isso? Isso é. Uhum.
Cara, o que que acontece? A ansiedade, esse nervosismo, eles têm uma ativação já bioquímica e orgânica no nosso corpo, né? Que Então, quando a gente doido. está lá ansioso, não é só os nossos pensamentos, e a gente sente o nosso corpo diferente. E o nosso corpo diferente, essa respiração, a tremedeira, isso tudo são reações bioquímicas acontecendo dentro do nosso corpo, que vocês não precisam se prender muito a nomes, mas por exemplo, a atividade do sistema nervoso simpático reagindo à luta ou fuga ali. Tem muito a perder, é uma reação assim de. Caramba. Uma reação de luta e fuga. É como se o seu corpo estivesse enfrentando um tigre ali na frente. Dadas as devidas proporções, né? Porque o tigre hoje em dia pra gente é tão abstrato, a nossa abstração, né, como seres humanos aumentou tanto, que um tigre pode ser uma prova de concurso, o tigre pode ser essa final que você tá colocando ali tudo em jogo, né? Então o seu corpo vai reagir com essa luta e fuga. Uma coisa que ajuda muito então a gente pode, a partir daí a gente já separa em duas coisas que a gente pode fazer. A gente pode ter estratégias mais somáticas, que é Uhum. justamente trabalhar com o corpo para isso, e estratégias mais cognitivas, que são um pouco mais de pensamentos. Então, eu trabalho muito com linguagem, com verbalização, de exercitar pensamentos estratégicos, úteis, positivos, porque isso tem um efeito no nosso corpo, na nossa cognição, de trazer perspectivas emocionais bem relacionadas. Uma coisa que eu falei em uma das lives, por exemplo, Gunnar, Hum. vê se você sente aí no fundo assim a diferença de eu falar, por exemplo, hoje eu estou menos ansioso, ou hoje eu estou mais tranquilo. É pra Você falar. sente uma Não, diferença? sim, 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 sim. Parece que você tá mais. Real, é real. Não Mais é? E é a tranquilo, mais mesma de coisa, boa. se eu tô menos ansioso, é provável que eu esteja mais tranquilo, concorda? Sim, sim. E a gente costuma falar justamente do menos ansioso. A gente costuma, na nossa linguagem, trazer o foco no negativo, na Pior. dificuldade, entende? Então, tem muitas nuances da nossa linguagem que corroboram para a gente estar prestando atenção nisso. Então, se eu falo ansioso, só eu falar a palavra ansioso já pode trazer um gatilho, já sua mente já faz microcálculos aí dessa ansiedade, de interpretar essa palavra que é ansiedade. Isso já vai trazer certas lembranças que você não percebe na hora, porque são Não. microcálculos de menos de um segundo que seu cérebro está interpretando. Mas, ao mesmo tempo, se eu falo tranquilo, se eu fico falando tranquilo, se eu estou falando sobre tranquilidade, isso já vai gerando uma outra sensação que o seu cérebro interpreta muito rápido, você não sente os efeitos assim tão claramente, nossa, agora eu tô zen, na paz de Buda, relaxadão. Não é assim, mas o seu cérebro trabalha isso. Então, quando você trabalha essa linguagem mais otimista, mais tranquila, mais benéfica, você vai tendo mais leveza nas suas falas, né? Então, isso é uma das formas Pior. cognitivas bem interessantes de trabalhar. O Que que você acha bacana. sobre isso? Quero ouvir a sua opinião. Cara, eu gostei muito. E acho que quando você comentou o fato de a gente. Acho que na vida a gente pensa. Vai sempre pro lado negativo, né? A gente sempre fala muito, sei lá, das coisas que acontecem na televisão. Enfim, e. A gente sempre pende pro negativo. Então, tô com muita fome. Poucas vezes a gente fala, tô sem fome. Não, a gente tá com muita fome. Nossa, eu tô Hum, passando mal. Nunca falar, não, hoje eu tô muito bem. E então, concordo total. Acho que é uma forma de a gente pensar no nosso dia a dia, olhar com os outros olhos, tanto nossa vida, pra gente ver as coisas boas que acontecem, porque a gente sempre foca no negativo, quanto pra galera que tá nesse cenário de esportes, em cenário competitivo, ter essa mentalidade. Hoje eu vou jogar relaxado, estou tranquilo e tudo mais. E ir trabalhando pra quando chegar no momento certo, né? Não é igual você falar no fast food, né? No psicólogo fast uhum. food, você já realmente já tá mais tranquilo pra partida. Então a Solari aí, ó, já fica. Essa é uma boa dica, eu gostei, viu? Gostei Excelente. real. Você foi ainda mais além, uma parada muito fundamental mesmo, assim. É, sobre a gente, justamente, né? Como eu interpreto isso, né? Isso vem na minha cabeça, assim, com os atendimentos, com todo o trabalho. Isso entra na minha cabeça de uma forma bem reflexiva, bem filosófica, porque, enfim, é sobre isso mesmo, né? E eu fico pensando assim, cara, por quê, né? Por que que a gente só traz esse foco nesse negativo? E uma das reflexões que eu tenho gerado ainda, né? Pode ser que eu gere novas reflexões, eu espero que sim no futuro, mas uma das reflexões que fica pra mim hoje em dia é que a gente tá sempre fugindo da dor e buscando prazer.
Mas esse fugir da dor é todo um processo, né? De tipo, eu estou com dor, eu estou prestando atenção nesse processo de sair dele. Agora, quando eu encontro prazer, quando eu estou feliz, eu não me preocupo, eu não estou prestando atenção ali, eu já estou relaxado, eu não dou É. atenção. Entende? Então, tô feliz, ok. Então eu não preciso prestar atenção que eu tô feliz porque eu não preciso mudar nada. Mas, justamente isso que você trouxe é muito legal porque o que vocês podem passar a aplicar na vida de vocês também? Se vocês estiverem se sentindo bem, confiantes, tranquilos ou algo que seja muito legal pra vocês, tira ali 2 minutinhos que seja pra você sentar e prestar atenção no seu corpo, em como você está se sentindo, sabe? Se você tá com uma gesticulação diferente, se você tá sorrindo um pouco mais, quais tipos de pensamentos estão passando pela cabeça? Por quê? Porque se você dá essa atenção, você está Que doido. exercitando as sinapses relacionadas a esse estado emocional e por estar exercitando, fica mais fácil de você prestar mais atenção nisso depois e inclusive trazer isso de uma forma mais proativa. Então é como se você estivesse exercitando mesmo, trabalhando para ficar mais rápido. A gente trabalha a matemática exercitando, exercitando, que hoje em dia a gente consegue falar 9 vezes 2, 18. É rápido, é fácil. Então você pode trabalhar isso também para reconhecer os seus estados emocionais positivos conscientemente. Irado isso, né? Cara, eu gosto muito Que disso. doido. Não, gente, é muito doido como é o nosso corpo, porque a gente pensa um negocinho, a gente fala, não, hoje eu tô triste, só tá triste, não, hoje eu tô feliz. E parece que o corpo tá normal, mas sempre muda alguma coisa em que a gente não repara, mas que mudou. Nossa, eu acho que eu tô muito doido, real. Uhum. Muito, muito, E muito aí eu bom. vou passar só mais duas técnicas aí que eu falei da ansiedade cognitiva agora, né? Hum, Mas da ansiedade somática, tá? Qual o nome da pessoa? Solari. Solari, legal, Solari é um bom nome. Tem duas técnicas, tá? Técnicas, né? Tem duas coisas que você pode fazer aí com o seu corpo para ajudar numa ansiedade somática, assim, dessa questão de se acalmar um pouquinho mais, né? Enxergar as coisas com mais clareza. Uma delas é a mais óbvia, que vocês com certeza já ouviram, mas é a respiração é, consciente, tá? Então, uma respiração profunda, consciente e, de preferência, diafragmática. Excelente. Mas olha o que você fez aí, Gunnar. Isso é muito importante. Você tensionou esses músculos aqui. E a gente está muito acostumado a respirar com o peito de puxar os peitos. E a gente Meu tensiona Deus. esses músculos aqui, entende? Então, o que eu recomendo não é que seja algo de, você tensionou, então você tá ficando mais estressado. Não. Mas eu recomendo justamente para evitar uma respiração diafragmática. Então, quando você for inspirar pelo nariz, expande a barriga. E você vai ver que seu ombro não sobe. Que E aí você está doido. exercitando o seu diafragma também, que é um músculo que a gente esquece total, um órgão que a gente esquece. Então, e fazer essa inspiração consciente, diafragmática, e ir repetindo, inspirar pelo nariz, segurar um tempinho, soltar pela boca, isso é ótimo porque vai estar organicamente ativando o seu sistema nervoso parasimpático, de certa forma. E aí, lembra que eu falei da ansiedade, da reação de luta e fuga? Esse outro sistema, ele atua de uma forma, assim, meio que binária. Ou o sistema nervoso não é bem binário porque, tipo, tem esse gradiente, né? Mas, tipo, se o sistema Uhum. nervoso simpático dessa ansiedade está muito ativo, o parasimpático não tá tão ativo. Agora, Aham. se o parasimpático vai ativando, o simpático vai diminuindo. Então, o que que a gente pode fazer nessa reação de luta e fuga? De alguma forma mais prática, ativar esse sistema nervoso parasimpático. Só que o que está relacionado com esse sistema nervoso parasimpático? É um bom funcionamento da digestão, as pupilas mais é, con- é, dilatadas, não contraídas, então essa respiração mais tranquila. São várias questões fisiológicas que estão relacionadas com isso que a gente não controla também, né? Então a gente não tem como, vou decidir aqui dilatar minha pupila ou contrair minha pupila, não tem como. Mas a respiração a gente consegue controlar. Então, da mesma forma, às vezes, se você quiser ficar mais ativo, sei lá, você está meio sonolento ou você quer ficar mais ativo, você pode começar uma respiração, uma hiperventilação, que é, Acelerar a respiração. né? Dá uma acelerada no seu corpo, vai acelerar seu batimento cardíaco também. Então, a respiração é fundamental por causa disso. Organicamente, é uma válvula, né, que a gente tem para ativar essa coisa mais tranquila.
E outra coisa que é um pouquinho mais difícil de entender, na verdade, mas assim, tem uma coisa que a gente chama de tunnel vision, que quando a gente tá numa ansiedade, a gente acaba ficando meio que com aquele cabresto, assim, a gente enxerga Nossa. só uma coisinha, né? Então, uma coisa que pode ajudar a gente com isso é fazer esse exercício aqui, tá? Eu não sei como é que vai aparecer, Aí. mas ó, coloca os dois dedos na frente, assim, e aí olha pra frente mesmo. Eu tô olhando, no caso, pra câmera. E aí eu vou mexer os braços pras laterais, mas eu tô prestando atenção nos meus dedos. Eu tô usando a minha visão periférica para prestar atenção sempre nos meus dedos. Apesar de estar olhando para a câmera, minha atenção está nos meus dedos, na visão periférica. Isso vai ajudando a quebrar um pouco também dessa tunnel vision. Nossa, e quando a gente tá num jogo, num momento, sei lá, uma TF muito importante, parece que você faz assim, ó. Faz assim, né? Só vê um negocinho, aí você morre que você fala, nossa, nem vi o jogador na minha backline me matando. Nem reparei. Uhum. Cara, é muito doido, gostei E não muito. tem como fazer isso durante o jogo, então é uma preparação. Você faz antes, exercita antes, ou depois também, né? Pra já se preparar para um outro jogo, mas não tem como separar, a não ser que você esteja morto, né? Naqueles 50, 1 minuto, 50 segundos, 1 minuto que você tem ali reservado, né? Morto, você pode muito bem fazer uma respiração, fazer esse tunnel vision, assim. Então é muito legal mesmo. Ó, e você falou tanto, ó, vou falar já a experiência. Você falou da respiração, o Solari falou o seguinte: eu lembro que fiz isso um pouco antes do final e realmente ajudou. Acho engraçado que essas coisas parecem simples, podem ajudar bastante. E eu fiz também aqui, e assim, eu tô um pouco tenso aqui. Porque tem que ir conversando com o Sivinsky, tem que pensar em alguma coisa, o que eu vou falar, ver se o chat tá interagindo. Então, assim, mas nesse momento eu já tô mais de boa. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Já dizia o grande cantor, já esqueci o nome dele, mas todo mundo conhece a música. Também não lembro. Eu também não lembro, Não vou não. conseguir te ajudar. Zeca Pagodinho, eu sou o Zeca Pagodinho. Se não for Ah, ele, vai boa. ser ele. Acho que é uma boa. Então, foram as três, né? Então, a respiração. Calma, qual que eram os 3 pontos que você ia comentar? As dicas que você ia falar? Foram Então, duas? os pensamentos, né? A ansiedade É. cognitiva, que aí é um pouco mais, né, de individual, não dá para eu passar uma técnica em si, mas vocês entenderam essa questão de trazer linguagens mais otimistas, então tô tranquilo, eu já consegui, por exemplo, Gunnar, o que dá pra fazer? Eu já fiz lives antes, talvez tenha um tempo que eu não faço, mas eu já fiz lives antes, eu sei que a live acaba e às vezes eu me sinto orgulhoso, eu sei que às vezes dá um problema ou outro, isso é normal, né? Trabalhar mais isso do que ficar, nossa, teve uma hora ali que as galera não tava me ouvindo, que saco. Foram 1 minuto, talvez, no máximo, que a galera não tava me ouvindo. Nossa, que saco. Ficar repetindo isso na cabeça. E isso é legal porque a gente não percebe que a gente tem esse controle do que tá passando nos nossos pensamentos, né? Verdade. Então a gente se apropria desses pensamentos de uma forma mais benéfica. O que você quer pensar? Você quer ficar pensando e reforçando o seu erro? Ok, você pode. Mas entenda que é uma escolha. Você também pode escolher ficar reforçando o que você acertou. Pô, a gente se preparou aqui, né, Gunnar? A gente fez um teste ontem, a gente fez um teste hoje, a gente vem falando sobre Sim. isso há um tempo. Então, cara, o que é um errinho aqui para tudo que a gente tem se dedicado e tá fornecendo aqui pra galera, o Solari, né, trocando essa ideia com a gente. Então, pô, é só sobre, não é só sobre, né, mas é muito sobre aonde a sua atenção tá, onde a sua é, qual que está sendo a sua perspectiva do que você está interpretando, né? Aí a outra é a respiração diafragmática, Sim. que aí vocês podem colocar, por exemplo, 3 números aí. Eu costumo usar 4, 5, 6, ou pode ser 6, 5, 7. O que são esses números? Cada número é para uma parte da respiração, tá? Então inspira contando cada número. Então, se é 4, 5, 6, eu vou inspirar contando mentalmente. 1, 2, 3, 4. Segurar o ar, segurando por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. E soltar pela boca, contando 6 segundos. Por que isso é interessante? De contar o tempo também. Quando a gente está numa ansiedade, Gunnar, é muito comum a gente entrar naquele loop de pensamentos, né? E às vezes até algo que não estava te trazendo ansiedade, quando você já está ansioso, você enxerga aquilo de uma forma ansiosa. E, nossa, aquilo já estava resolvido, mas será que estava resolvido mesmo?
será que eu não tenho que me preocupar com aquilo? E fica pensando, entra num loop, e quanto mais a gente tenta sair, parece que mais a gente, né, acaba caindo. Então, fazer essa respiração contando os números é uma forma de você ocupar a sua cabeça à medida que você vai diminuindo essa ansiedade naturalmente por causa da respiração, e você está ocupando, evitando essa ansiedade cognitiva também desse loop de pensamentos. Então, os números é uma parte que dá total diferença pro exercício também. E o outro é dos dedos, né? Pra tirar um pouco da tunnel vision. Boa, boa. Ó, o Solari, só pra acho que complementar, é igual o negócio do copo meio cheio do meio vazio, né? Você disse tudo. É excelente. Igual- A gente acaba não dando tanto valor pra essa expressão, pra essa anedota, né? Porque, ok, é um copo. Mas o Solari percebeu muito bem que a gente pode levar isso pra nossa vida, né? Como que a gente tá enxergando o copo da nossa vida, digamos assim. Qual que é, né, esse copo na anedota do esporte eletrônico, É né? profundo, viu? É profundo. Que Muito bom. ponto você acha que é importante também falar pro pessoal, pra eles verem o que... Vou tacar um pouco a bola pra você. Eu vou assim. O que você acha bacana? Porque assim, a gente é a primeira vez que tá trazendo esse conteúdo. Então, me fala aí pontos que você acha interessante a galera se preparar, ou outras dificuldades que tem no cenário de esportes que você queria que acontecesse, que recomenda pra galera. Uhum. Bom, aí a gente falou um pouquinho sobre a comunidade, né, mais casual. Vamos entrar um pouquinho mais na comunidade um pouco mais profissional. Então, vamos supor que você é bom num jogo, gosta de jogar aquele jogo e quer competir com aquilo. Talvez queira ir para um campeonato grande ou buscar alguma equipe, né? Existem uma série de desafios dentro disso, Aham. que são desafios profissionais, né? Então, a primeira coisa que eu espero que as pessoas prestem atenção nesse quesito é olhar de uma forma mais profissional. Se você está escolhendo uma carreira, né, de como eu tenho atendido, né, atletas de que, pô, realmente está vivendo disso, está fazendo tweet, está dando coach, tá, às vezes tem um contrato com uma equipe, está ganhando dinheiro, então recebe para isso mesmo, pô, aquilo é Bacana. a sua profissão. Então, enxergar aquilo como a sua carreira, mas é uma carreira de atleta e tem várias dinâmicas e nuances dentro de uma carreira de atleta que é muito específica e diferente de qualquer outra carreira, de uma carreira empresarial, de uma carreira autônoma, liberal, algo do tipo. Então, entrar em contato um pouco mais com isso, né? Quais são os desafios de uma carreira de atleta? E aí entra um pouco do papel da psicologia do esporte também, de trazer essas discussões, dessas reflexões, mas que a galera já pode ir fazendo por conta própria também, né? Que é ser um jogador de futebol no Brasil, ou o que é ser um jogador de vôlei, o que é ser um jogador de pôquer, o que é ser um jogador de LoL, como é que é essa vida, é ir para uma gaming house e viver com cinco pessoas que você está convivendo lá o tempo todo, que você às vezes passa um estresse, às vezes passa uma dificuldade, o que isso traz para sua vida, de que forma isso te impacta emocionalmente, né? E e por mais que seja também, né, no caso do Rhodes, que eu acredito que não tenha uma perspectiva de viver profissionalmente como um atleta de Heroes of the Storm, É. você quer. Hã? Não, concordo. Pois é. Quem sabe? É, quem sabe um dia. Bora lá, Microsoft, confio. É, por mais que, sei lá, você queira jogar muito Pokémon United, por exemplo, né? O Solari gosta de jogar aí. Vai que o Solari quer jogar com uma equipe competitiva mesmo e assim, pô, encontrei 4 pessoas aqui e a gente tá começando a treinar todo dia, pelo menos 2 horas. E aí, de que forma você pode enxergar isso de uma forma diferente? Ter essa noção de vocês estão construindo uma coisa juntos. Sinergia de equipe, como é que vocês vão lidar com essa sinergia de equipe? Enxergar os objetivos. Cada um lá tá com um objetivo específico. Não é porque vocês estão numa equipe competindo juntos e treinando juntos todos os dias que vocês estão compartilhando do mesmo objetivo necessariamente. Sim. Talvez vocês encontrem um objetivo de equipe. E isso é importante, mas isso tem que ser conversado, tem que ser falado assim. E aí, Gunnar, qual que é o nosso objetivo aqui junto como uma equipe? A gente está querendo isso? Ah, beleza. Enquanto a gente quer isso juntos, eu e o Yuri Sivinsky tô querendo isso dessa forma, e você tá querendo isso para sua comunidade. A gente une os nossos objetivos individuais em um objetivo de equipe e trabalha em cima deles. Né? Então tem várias nuances de equipe que a gente também tem que tomar noção, né?
E aí eu gostaria de ouvir um pouquinho mais de você também, Gunnar, da sua experiência com os capitães, os líderes de equipes e que tipo de conflitos e dificuldades você já encarou, assim, como organizador de Nossa, campeonatos, né? acho que você disse um bom ponto e que, assim, eu já, ainda bem que eu já fazia a recomendação pro pessoal, pros jogadores, né? Como na divisão A, no HOTS, a gente faz com que os jogadores se inscrevam de forma individual e aí acontece todo o leilão por trás para os times serem montados. Por exemplo, de um jogo normal, de um jogo que tem uma base maior de jogadores e um cenário competitivo, a gente sabe que os times já vêm pré-formados. Então você chama a galera que você tem mais intimidade, com quem que você já conhece, com quem você já conversou, já alinhou um pouco, mas diferente disso no HOTS a gente não consegue ter isso. Então, uma recomendação que eu faço muito para os jogadores, e um problema que acontece muito, 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 com toda frequência, acho que todo campeonato tem esse problema, é a falta do capitão, não ter esse posicionamento, essa direção, até porque ele é um jogador, mas aí Uhum. aquela parte que o jogo, no momento que a pessoa se inscreve como capitão, ela tem que estar ciente que vai ter mais responsabilidade sim. Então ele como capitão, chamar essa responsabilidade de falar, ó, time é onde eu falava pro pessoal, pra esse capitão, conversa com o seu time para alinhar essas coisas, para o que você queria, o que você quer no campeonato. Você quer ganhar, você quer se divertir, porque se você cria de expectativas de ganhar e o seu time não quer ganhar, não tem o que fazer. Vai dar problema no time, sem sombra de dúvida. Então, ter esse preparo antes acho que é fundamental, sem sombra de dúvida. Eu gosto muito, muito, muito. E espero que Então, entre na cabeça do pessoal, viu? É importante, acho muito importante. entendi. Então você, como organizador, assim, você entra em contato com os capitães, com as equipes e tem conversas assim, é? Então, eu tento ter bastante. Falo, ó, galera, conversa entre vocês. Principalmente quando os capitães vêm até mim. Porque alguns capitães eu não sou, não tenho essa. Não confiança, mas essa possibilidade de conversar. Não sinto tão à vontade de conversar. Mas as pessoas que chegam até mim falam, ó, conversa com o seu time, conversa com o jogador de forma individual, pra ver o problema, porque ele não tá se comunicando. Aconteceu alguma coisa, é o jeito dele de ser. Você Uhum. fala, ó, rodas, na verdade, um campeonato, você tem que jogar como um time, não é jogar uma partida de uma qualquer jogo online, ficar no seu e fazer o seu. Não, porque do outro lado tem 5 outros jogadores que estão conversando, que a falta de um se comunicar faz falta. Uhum. Então, tenta ajudar. Ouvem alguns, outros ficam quietinhos, preferem fingir doideira aí, fingir que não conversou, não faz nada, só reclama, fala, ai, não tem como te ajudar, meu amigo, mas tenta o possível. Uhum. Cara, isso é fenomenal, Gunnar, porque você tá fazendo além da obrigação de um organizador de campeonato, sabe? Então, por isso que eu acho muito interessante isso que a Calamity faz, dessa aproximação mesmo, né? Talvez seja justamente porque, né, HOTS sendo um jogo mais morto, assim, essa importância da comunidade estar mais unida, de estar esse contato mais próximo seja muito mais relevante. Mas mesmo no HOTS, assim, não precisava, né, de uma organizadora de campeonato estar preocupada com a sinergia das equipes, em as Sim! paradas estar rolando, e mesmo assim você se preocupa. Então isso é muito, muito da hora mesmo. Ah, que bom. Eu gosto muito, eu vou ser bem sincero, eu gosto muito do trabalho que a gente tem feito no HOTS, porque é uma comunidade difícil, no sentido, né, pequena, então, por exemplo, uma coisinha que acontecesse no LoL, um jogo grande, um negocinho é um bom gigante no HOTS, por a comunidade ser pequena. Mas a gente tem feito um ótimo trabalho, vamos permanecer assim. O Solari mandou a seguinte mensagem: sim, sim, isso realmente aconteceu no meu time, né? Em questão do entrosamento e tudo mais. Entramos em discussões tensas sobre o que seria o objetivo do time e como chegaríamos lá. Acho que assim, Excelente. vai, aí me confirma, vai, acho que assim, é bom que teve esse papo. Provavelmente acontece discussões tensas, que a gente é humano, a gente vai se estressar, a gente vai fazer as coisas, mas o importante é que, como capitão, como o melhor do time, vocês vejam um caminho. Aí eu acho que entra uma parte muito sensata de cada jogador e falar como que eu posso ajudar o time e direcionar, perder essa raiva que você tem, que você sente
pra fazer o time dar certo. Se você não se sente à vontade no time ou conivém, esqueci, não concorda com o time, o lado que eles estão indo, melhor sair do time, busca outro e vida que segue. Uhum. Excelente. E aí, para isso, é isso que você falou exatamente assim, uma coisa que é muito útil para ajudar a gente nesse processo é fazer um trabalho de reconhecimento de papéis. De você reconhecer, assim, parar e, sei lá, ok, eu vou montar um time de HOTS aqui. Eu quero ter um tanker, eu quero ter um guerreiro, eu quero ter um suporte, Os um healer, um assassinos. assassino. Ok, eu defini as funções. Beleza, a gente sabe mais ou menos, né, o que cada função é. Mas assim, qual que é o papel daquele jogador na equipe? Isso você personaliza e individualiza um pouco mais dentro da equipe, né? Então, o papel desse jogador é, sabe, ele é mais comunicativo, então ele puxa mais a galera, ele traz um senso de liderança mais legal, né? Dentro do jogo, ele é a pessoa que toma mais as chamadas, mais as decisões, ele presta atenção mais no macro game e vai avisando a gente qual que é esse papel e refletir sobre isso é muito interessante para deixar um pouco mais claro, para sair do basicão de é o jungler, é o top, é o mid, é o ADC e o suporte. Pronto, é isso que a gente tem que fazer. O ADC vai ter que rotacionar depois e tal. Enfim, né, a gente aprofunda um pouco mais esse debate. Você acha bacana distribuir funções pro time? Sei lá, um shot caller, você vai marcar screen com os outros times, vai buscar para dar um senso de comunidade entre eles, para ter uma maior uma junção, sabe? O time conectou, tá indo bem o time. Uhum. Você acha bom ter essa divisão de cargo? De cargos, esses cargos mais executivos e burocráticos, você diria? Não, por exemplo, Administrativo. tipo, time, não um time que busca um cenário competitivo tão grande, vamos pensar, mas vamos pensar um pouco menor. Tipo, jogador 1, você vai. Vamos alinhar, vamos conversar o que a gente quer no time. Estamos todo mundo alinhado? Beleza. Vamos distribuir funções para os times. Então você vai ser o responsável por buscar campeonatos para a gente poder participar. Você vai ser responsável por marcar screen. Eu vou ser o shot caller. Eu vou fazer tal coisa, sabe? Essas funçõezinhas. Você acha bacana Uhum. ter num time? Sim, eu acho que é bacana sim. O que eu penso, primeiramente, por exemplo, pegando o exemplo do Counter-Strike, né? Hum, Tem a função de IGL, que é o In-Game Leader, que ele vai, né, direcionar a liderança ali dentro do jogo. Mas não significa que o IGL é o capitão da equipe, por exemplo. Então, são papéis que podem ser desempenhados de formas diferentes. Às vezes não é o capitão pode ser uma outra pessoa que, na verdade, ao invés de ficar dando as calls dentro do jogo, é aquela pessoa que tá assim puxando energia, que tem aquele espírito de liderança, de bora galera, vamos treinar hoje, foco aqui no resultado, ouçam o que o IGL tá falando aí, presta atenção, sabe, ter essa liderança um pouquinho maior. Essa parada de marcar screen, o ideal é que tenha uma pessoa específica para isso, no caso um manager, né, que não precisa ser um jogador, porque é uma função além do game, entendi. mas em equipes menores, assim, uma pessoa que tenha mais disponibilidade é interessante fazer isso, ou dividir essas funções, né, tipo, pô, essa semana eu vou marcar as screens, na próxima você marca, depois você marca, né, então é interessante ter essa organização com certeza. Ai, bacana. Sabe uma dúvida que surgiu, que a gente começou e aí pulamos, é o Hum. fato deixa eu até lembrar aqui, ó. É, quando você tá estressado, sabe? Quando você Hum. caiu com um jogador chato, enfim, pistolito. O que você faz pra você lidar com essa pressão, esse estresse quando você tá incomodado? Entra naquela outra parte de respirar fundo e tudo mais? Sim, entra naquela outra parte também dessas técnicas e da- do cognitivo mesmo, né? De o que você está pensando ali na hora, no que você está prestando atenção. O que eu recomendo, por exemplo, dos meus atletas, né, que são free agent às vezes, aí tem que subir lá na ranqueada, tem que chegar no Challenger, porque aquele é o cartão de visita deles. Mas assim, uma coisa muito comum que jogadores profissionais encaram assim,
uma coisa é você subir na ranqueada na solo kill, outra coisa é você jogar em equipe. Tem muita gente aí, tipo, sei lá, mestre, grão-mestre, que é excelente jogador em equipe, mas não sobe tanto na solo kill. E tem muita gente que é challenger, assim, dos melhores na solo kill, mas é um péssimo jogador em equipe. Então, tipo, ter essa distinção, assim, da pessoa entender um pouquinho isso, que são coisas diferentes, e também de onde está o foco daquela pessoa, né? A pessoa tá focada o quê? O que que eu gosto de trabalhar com os meus atletas? Você tá focado nos PDLs? Se você tá querendo seguir uma carreira profissional com isso, focar nos PDLs é a melhor meta que você pode ter? Por quê? Vamos refletir. Você pode ganhar 100 PDL, por exemplo, sendo carregado em todas. Você vai estar satisfeito? Tá de É. acordo com o seu objetivo de carreira profissional? E você pode estar perdendo PDL, sendo que você sabe que você está jogando o seu melhor ali, você está aprendendo e está desenvolvendo. E aí, é essa a sua meta? Então, trazer um pouco dessa reflexão, assim, o que que é o seu objetivo aqui? Seu objetivo é PDL? Ok, seu objetivo é PDL. Então, você quer ser o top 1, independente do que aconteça, independente da função. É. Por mais que você perca e feed todas as partidas, esse é seu objetivo. Ok, mas agora está estabelecido. O que acontece, Gunnar, é que às vezes as pessoas vão confundindo esses PDL com o quão bem elas jogam, etc. Então, uma coisa que é muito interessante nesses momentos de estresse é justamente uma coisa que dá pra fazer antes, assim. Por que que eu vou jogar agora? Só fazer uma reflexão assim. Eu quero jogar só pra me divertir? Ou eu quero jogar pra realmente, né, jogar mais a sério, levar mais a sério? Ok, beleza, eu quero jogar mais a sério. E aí, dentro desse contexto mais profissional, assim, eu quero ganhar ou eu quero me desenvolver? Eu quero aprender alguma coisa. Então, Hum. dentro dessas situações de estresse, que, pô, tem um troll ali, uma porcaria, é muito ruim isso, É. óbvio, e você vai ser afetado por isso. Inevitavelmente, você pode respirar, você pode fazer, né, as técnicas que for, mas a gente é ser humano e tá tudo bem. Agora, como que a gente pode fazer um exercício de perspectiva, de prestar atenção? Aonde que a gente pode encontrar o copo meio cheio aí, Solari? A gente pode olhar assim, ok, esse jogo tá perdido, o que que eu posso tirar de aprendizado aqui desse jogo? Ok, faltam, sei lá, o Nexus já tá quase caindo, as Bastilhas já caíram, mas sei lá, e aí, na pior situação que eu tô agora, o que que eu posso fazer de diferente? Né? Vou me esforçar. Eu sei que esse jogo já tá perdido, mas imagine uma outra situação em que eu tô com uma equipe boa, tá todo mundo realmente se esforçando. Deixa eu ver quais são os gaps aqui que eu encontro. Será que eu consigo fazer um pick-off? Eu tenho que ficar mais recuado, esperar eles cometerem um erro. Então, trazer essa responsabilidade, essa autonomia do jogo para você. De tipo, o que que eu estou fazendo aqui e o que que eu posso tirar de proveito aqui. Hum. Ok, tem um troll, sacou? Mas beleza, minhas bastidas estão caídas. Eu tô avançando muito, eu tô tentando roubar a jungle, eu tô mais atrás para segurar um erro dos outros. Caraca, eu segurei o erro dos outros e deu certo, eu consegui tirar, né? Duas pessoas ali do outro time e a gente ganha uma certa vantagem. E aí, sabe, isso já foi um aprendizado, você já pode ficar feliz com isso, porque isso tá te evoluindo como player, como pessoa. E isso você vai carregar Faz sentido. para as outras partidas. Você não carrega o troll para as outras partidas, sacou? É. Você não carrega aquela derrota para as outras partidas, você carrega a sua experiência. O que que você aprendeu com aquilo? A partida já Entende? perdeu, né? Mas o que que. Você usa a partida que infelizmente já perdeu por conta de um troll, mas você tenta achar um motivo de jogar ela pra crescer. Nossa, mano. Boa dica, viu? Uma boa Uhum. dica. Ah, conteúdo de qualidade, É. Guna. Vamos lá. Vamos lá, Ah, né? é uma boa, viu? Porque, misericórdia, tem uns trollzinhos aí que dá vontade de ir na casa dele dar uns tapas na cabeça pra ver se acorda. Eu tava vendo a mensagem do Solari, né? Que ele falou que participou de um campeonato, que ficou em segundo, que ele perdeu no caso. Que aí veio uma pergunta, veio uma ideia. Como que lida com essa frustração de você perder a partida, uma derrota de um campeonato? Como que você trabalha isso? Ou até mesmo um desempenho, por exemplo, eu não tô conseguindo me desempenhar como eu costumo desempenhar. O que que faz? Como trabalha isso? Uhum. São duas respostas diferentes para duas perguntas diferentes, tá? Vou Ok. falar primeiro sobre essa frustração da derrota, tá? É,
isso é um trabalho também, né, que vem de antes já, que a pessoa vai treinando, porque justamente, né, isso entra muito no que eu falei lá no início da decisão de seguir uma carreira de atleta. E quais Uhum. são essas nuances de carreira de atleta? Uma coisa que a gente tem que ter noção é que no esporte existem muito mais derrotas do que vitória. Não tô dizendo só na sua vida ou qualquer coisa do tipo, mas, cara, se em uma competição com 12 pessoas, uma ganhou, 11 perderam. Colocar o TFT ali, por exemplo, tipo, tem uma ladder, tem a Gold Medal, É Silver, verdade. Bronze, enfim. Mas assim, uma foi a vitoriosa, ganhou o campeonato inteiro. O resto perdeu. Então a gente, para cada uma vitória, a gente tem 7 derrotas, sei lá, algo do tipo. Então a derrota é algo que tem que estar na cabeça de uma forma assim, vai acontecer, vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. É improbabilíssimo que você seja um atleta profissional e ganhe todas as competições que você jogar. Sacou? Então, beleza, já entra aí, né? Já entra. Por isso que você vê que é um trabalho prévio, né? De reconhecer. Eu tô pronto para lidar com isso? Porque isso é algo natural dessa carreira que eu tô escolhendo. Eu tô Hum, pronto para lidar com isso? Eu vou entrar nisso mesmo? Ok, eu vou entrar. Então, se eu perder, eu já sei que foi uma escolha prévia minha de estar investindo nessa carreira. Outra coisa também é principalmente isso. Nesse caso de lidar com derrota e frustração, é justamente isso, né? O que a gente pode fazer um pouco mais aprofundado é assim, ok, por que que a gente errou? Analisar. E aí é um outro tipo de frustração, talvez, tipo, e aí entra no que você falou de, ok, meu desempenho foi ruim. Eu afundei minha equipe nesse campeonato. Como que eu lido com isso, né? nossa. É muito individual, novamente, não tem muito o que fazer em relação a isso de dar uma receita, mas é perguntar para a pessoa como é que ela está se sentindo, conversar com a equipe como um todo, né? Dar esse suporte, dar, tipo, e trazer, cara, Acontece. acontece, exatamente, né? Acontece. Às vezes você tá num dia Acontece. péssimo, às vezes você tá num dia ruim, e aí? E aí o trabalho da psicologia também é importante a gente lembrar de sair do fast food da psicologia, de que não é a gente não se frustrar, não é a gente não ter medo, não é a gente não ficar ansioso. É a gente, tipo, entender que essas situações vão acontecer e de que forma a gente pode encarar as situações. Porque a gente não aprende isso na nossa vida. Não existe uma aula de inteligência emocional, não existe uma aula de regulação emocional. A gente não aprende sobre as emoções, assim. A maioria do nosso sistema educacional não vai ter uma matéria, uma parte ali sobre como lidar com as emoções, sacou? Uhum. Então, é um constante aprendizado da gente estar entrando em contato. Cada pessoa é específica, cada pessoa tem as dificuldades específicas, cada estresse. Eu gosto de falar o quê, Gunnar? Que cada emoção, ela é muito única nela mesma. Então, assim, a frustração que eu sinto ao perder um jogo não é a mesma frustração que eu sinto quando eu não. É porque eu escalo, né? Eu não completo um desafio da escalada. Aham. Não é a mesma frustração que eu sinto quando eu erro uma manobra no skate. Então, tipo, Pior. eu gosto de enxergar dessa forma, tá? Todas as minhas frustrações são muito únicas. E únicas para aquele momento. Ok, eu fiquei frustrado com o meu desempenho nesse jogo, joguei de novo. Tive um péssimo desempenho de novo e fiquei frustrado de novo. Não é a mesma frustração. A situação é diferente. Já tem coisas diferentes. Então, se a gente vê quão únicas são essas emoções, dadas as situações e tudo, a gente já percebe que, tipo, ok, a gente aprende a lidar com estresse, né? A gente aprende a lidar com ansiedade de uma forma muito generalista, né? Mas e quando a gente olha essas emoções como algo ainda mais individuais, assim, de tipo, muito específicas, situacionais, a gente tem que aprender a lidar com cada uma. Nossa, cansativo, não vou conseguir. Mas é só pra ter essa noção de que é diferente, a gente vai estar sempre enfrentando desafios e tá tudo bem. O que importa é a gente aprender sobre a gente e que estratégias, que tipo de coisa a gente pode seguir com isso. Porque existem estratégias, existem aprendizados que a gente pode ter. E a psicologia é uma ótima área do conhecimento que permite que essas informações sejam mais acessíveis. Entendi.
E aí veio uma outra pergunta. Isso se aplica também, né? Porque a gente não tem uma receita de bolo. Também para quando você quer manter uma motivação, a confiança em momentos que não andam tão bem. Tem Como uma assim? técnica para tipo você manter uma motivação e confiança em momentos difíceis ou também assim é individual, vai de cada jogador? É individual, mas também tem técnicas, digamos assim, tem formas que a gente pode fazer. Uma das coisas principais o que que acontece? Isso é fantástico também. Tudo, eu amo o que eu faço, né? Eu amo o que eu falo também. Então, é muito legal estar falando sobre esse assunto, porque me brilha os olhos de uma forma diferente. Mas o nosso corpo, ele trabalha muito bem com recompensas a curto prazo, né? Então, toda a sociedade que a gente desenvolveu, né? Essa modernidade, toda a civilização, tudo que a gente foi construindo, é, foi, é, foi fruto também de coisas que trouxeram uma outra perspectiva sobre o tempo, sobre uma certa longevidade, né? Sobre construir coisas, sobre, né, ter coisas mais enfim, construídas a um certo longo prazo, né? Aham. Mas o nosso corpo, ele funciona muito bem com recompensas a curto prazo. Tô com fome, comi, me sinto bem. Tô com uma dor, resolvi a postura, tô me sentindo bem. É, E aí, hoje em dia, o que que são essas recompensas a curto prazo? Tô entediado, entro no Instagram, tô me sentindo bem, porque tem vários estímulos lá que eu posso entrar. Então, tô entediado, entro no Twitter, tô entediado, jogo um jogo, algo do tipo. Então, o que que eu quero dizer com isso? Sobre motivação, né? É, Uma coisa que funciona muito nos meus atendimentos, e aí eu uso da hipnose como uma ferramenta para Legal. ajudar nisso também, é a pessoa quer atingir um objetivo. Vamos supor que você queira emagrecer 10 quilos, ou que você queira. Enfim, vamos pegar o emagrecimento como exemplo. A pessoa quer emagrecer 10 quilos. Só que ela não consegue ir pra academia, é chato, ela não consegue focar na alimentação, é chato. Por quê? Porque o corpo dela não vê recompensa a curto prazo naquilo. Dá para ela fazer um trabalho individual dela mesma, de dedicação, determinação, disciplina? Dá, e é por isso que se chama disciplina, porque é uma construção ao longo do tempo, né? Mas se a pessoa está tendo Hum. dificuldade com isso, com essa motivação, o que que a gente pode fazer? Dentro da hipnose, a gente traz isso. A hipnose é uma forma de entrar em contato de forma mais concentrada com a nossa imaginação, com as nossas emoções, para ter resultados mais potencializados dentro da prática terapêutica, né? Então, Aham. assim, uma coisa, dentro da pessoa emagrecer 10 quilos, é, ela ir para academia um dia ou fazer esteira um dia não traz um resultado a curto prazo para ela palpável, sacou? Ela não vê o peso dela diminuindo, ela não vê a Sim. aparência dela mudando. Mas, ela vê, ela se imaginar fora, né, sem esses 10 quilos, com um corpo diferente, vestindo roupas diferentes, como ela vai estar se sentindo com isso, cara, a pessoa se emociona, tipo, nossa, é leve, é muito bom, é o que eu quero, sabe? Então, traz essa imagem, e aí a gente associa isso a esses momentos do dia a dia. Então, é todo um processo, tá? Eu tô acelerando muito do que eu faço dentro da hipnose, mas o que que a gente faz? O que que acontece no final das contas? A pessoa, quando ela vai pra academia, ou vai fazer esteira, o exercício físico dela, ao invés dela não sentir nada, vai estar mais fresco na memória dela, como uma recompensa a curto prazo, porque essa emoção dessa motivação é uma forma de recompensa, porque gera dopamina, gera serotonina, né? E são hormônios que estão relacionados com a recompensa também. Aham. E, e ao invés da pessoa não sentir nada e ficar frustrada, porque ela tem que ficar se exercitando, tem que ficar indo todo dia, um dia que ela foi lá fazer um exercício físico, a gente já fez um processo dentro da hipnose que ela vai sentir aquela motivação. Então, ao invés dela não estar sentindo nada, ela fez o exercício um dia e já está sentindo um pouquinho daquela sensação de perder 10 quilos. Ela mudou a alimentação uma vez e a gente já trouxe para ela, nossa, quando você comeu essa salada ao invés daquela coisa gordurosa, lembra dessa sensação, da motivação de ter perdido esses 10 quilos. Aí a pessoa traz, nossa, é verdade, eu quero
perder esses 10 quilos. Isso é importante pra mim. Não é importante pra ela deixar de comer a coisa gordurosa que ela gosta pra comer a salada. O que é importante pra ela são os 10 quilos. E essa é a motivação, né? Mas a gente sabe, né, que o exercício físico, a alimentação, está relacionado dentro desse processo. Então, o que a gente faz emocionalmente? Traz essa recompensa que a pessoa quer, emocional, de estar com menos 10 quilos, para essas coisas que, na verdade, antes não eram tão recompensadoras, entende? Então, sim, Entendi. e existem outras formas de trabalhar com motivação, mas essa é uma das principais que eu trago, assim. Que doido. Nunca pensei que usava. Esqueci o nome da palavra que você falou. Hipnose. Hipnose, eu ia falar psicose agora. Tô doido aqui na psicologia. Que legal, bacana. E aí, o E. que acontece dentro dos jogos, por exemplo? A pessoa entra numa carreira profissional, Boa. entra lá no automático da rotina de estar treinando, tá treinando, seguindo a rotina lá de treino, às vezes tá na game house, é sempre uma rotina bem estabelecida, e com tudo isso, às vezes ela se distancia do objetivo, às vezes ela esquece do porquê que ela entrou naquilo há 5 anos atrás naquele jogo, sacou? Por que que ela se encantou com aquele jogo quando ela estava entrando em contato com aquilo e decidiu seguir essa carreira profissional. Às vezes isso pode se perder, e quando se perde, as coisas acabam perdendo um pouquinho de sentido, a pessoa pode entrar num burnout, porque ela não vê sentido no que ela está fazendo, e aí a gente Uhum. pode fazer o trabalho inverso. Né, Gunnar? Ao invés de trazer o objetivo final lá, a gente pode trazer aquela sensação lá do início. Cara, o que te encantou no jogo? Por que você decidiu? Lembra como foi a sensação de você ser contratado por uma organização e estar competindo com um uniforme vestindo? Lembra como foi a primeira vez que você estava sentindo aquilo? Foi uma sensação legal? Foi. E hoje você acabou entrando no automático, aquela sensação se perdeu, mas resgata ela um pouquinho. Lembra o que isso significa para você na sua história de vida? O que significa para o Gunnar lá há sei lá quantos anos, 3, 4, 5 anos atrás? Toda essa relação que o Gunnar tem com jogos, com Heroes of the Storm, e hoje ele vê, né, esse YouTube sendo formado da Calamity, essa comunidade, as pessoas vendo o Gunnar como uma referência. O que o Gunnar lá atrás olharia e pensaria? Será que ele ficaria orgulhoso? Você até deu um sorrisinho. Não é um Cara, trabalho muito forte, cara? nossa, sim. Quero ver ainda mais o eu de agora vendo do futuro. Olha lá, caramba, valeu a Isso. pena. Vai ser doido demais. Não vejo a hora. Um tempo aí, porque eu acho que entrando um pouco a visão de hoje em dia das pessoas, mas também pegando também com foco em campeonatos, no esportes, é que as pessoas querem o resultado imediato, né? Então vai montar um time, vai ganhar um campeonato, vou ficar conhecido, vou entrar para outro campeonato, vai ter uma org, cheguei no topo. Mas não é assim não, né? É, É bem devagar. exatamente. A gente vai conseguindo, conquistando, e cada um consegue alcançar o seu sonho. Aí, entrando nesse ponto, que veio uma ideia, uma pergunta muito boa. Como você separa o seu lado, tipo, do profissional do seu jogo? Porque afeta um pouco. Tem um modo de separar o seu pessoal do seu lado profissional do jogo? Você fala da minha parte, não, do atleta. Isso, do atleta, é. Como assim, o profissional do jogo? O lado pessoal do jogador, contra o lado Hum, dele também profissional no jogo. Entendeu? legal. Isso é bem interessante também. Eu tô com um atleta que tá passando por isso também. Porque, o que que acontece? Às vezes a pessoa. Isso acontece em todas as profissões, tá? A gente não vai se restringir no jogo, a gente tá usando o jogo como exemplo, porque é o nosso foco aqui. Mas, por Sim. exemplo, às vezes uma pessoa pode entrar numa profissão, começar a empreender em uma empresa, algo do tipo, e viver aquilo como se fosse ela, sacou? E, tipo, a, a pessoa se resume a. Nossa senhora, minha gata mexeu no mouse e eu não sei o que que ela fez aqui. Deu um medinho dela ter encerrado a transmissão, deixa eu ver, não. A transmissão tá ao vivo ainda, depois eu lido com isso. Mas, nossa, ela foi capaz de apertar o botão e mexer a parada que tava bem Meu assim, interromper a Deus! transmissão. Pois é, dormindo ainda. Mas enfim, voltando.
lado de separar as coisas. Isso, boa. Então a pessoa pode se identificar tanto com aquilo, ela coloca tanto aquilo dentro da individualidade dela, da personalidade dela, que ela acaba se perdendo, né? E aí, como é que a gente pode fazer isso? Eu gosto muito de técnicazinhas, né? Eu gosto muito de coisas práticas que a gente pode utilizar, né? Então, uma que é muito boa, assim, é... A gente trabalhar com a nossa imaginação é muito palpável. A gente trabalhar com os nossos pensamentos, por isso que eu trago sobre a verbalização, sobre as palavras, sabe? E a imaginação também, seja imaginação de toque, de sons, de, enfim, imagens mesmo, traz mais conteúdo, assim. Então, uma coisa que eu gosto de trabalhar é com um interruptor na nuca. A gente pode imaginar um interruptor na nossa nuca aqui, que de um lado está escrito, por exemplo, Yuri Sivinsky, e embaixo está escrito psicoesportiva. Quando eu entro nessa live aqui, eu aperto o interruptor aqui embaixo e pronto, agora eu estou no psicoesportiva. Os problemas que eu tinha lá com o Yuri, agora eu vou deixar um pouquinho de lado, vou focar aqui no que eu estou fazendo, vou ficar presente no momento, né? E vou trabalhar com isso. Acabou a live, para eu não ficar preso nesse psicoesportivo também, não usar como uma válvula de escape, né? Já que a gente está tendo um problema, a gente não quer entrar justamente nisso de foi tão bom fugir do problema e ficar aqui na live que eu vou deixar o psicoesportivo ligado aqui. Não, vamos lá, volta, agora eu sou Yuri, agora eu posso pensar nesse problema e tal. Então dá para fazer esse trabalho, né, de ir diferenciando. É importante para um atleta ter uma rotina bem estruturada que não seja jogar 12 horas por dia e dormir 8 e sobrar 4 horas para quase nada, né? Então, ter uma rotina ajuda o atleta a pensar assim, eu tô fazendo isso porque é importante para mim, porque eu tô cuidando do meu corpo, eu tô cuidando das minhas relações próximas, tô cuidando da minha família. Então, isso também traz um senso de individualização, sabe? Não é a pessoa ali, o Gunnar, é o Gustavo, né? Isso, então, é o Gustavo. E aí, agora uma pergunta minha, um problema que acontece muito. Porque assim, às vezes eu converso com o pessoal, tô no chat com o pessoal, e vem pessoas falando comigo no privado, no Discord. E já aconteceu das pessoas, tipo assim, das pessoas estarem conversando no meu privado, vindo falar com o Gunnar organização. E eu não tenho problema de falar no privado da pessoa, conversar com a pessoa. Assuntos relacionados à administração do campeonato no privado. Mas assim, quando teve um problema que eu falei, ó, eu como Gustavo, nem falei nem Gunnar. Eu como Gustavo não concordo com isso. Só que aí a pessoa falou, não, é o Gunnar, nananã, quem é você pra fazer o campeonato? Você não devia estar de mim, tipo, umas coisas nada a ver. Então como que eu faço para as pessoas separarem, vamos dizer, no mesmo Gunnar, né, já que é o meu nick no jogo, o Gunnar, jogador mesmo, e o Gunnar Administração Calamity. Tem algum modo pra eu fazer isso, ensinar o pessoal a tratar eu de forma diferente? Legal a sua pergunta, porque isso é muito comum dentro da psicologia de assim. Os nossos problemas geralmente estão fora da gente, sacou? Tipo, a gente ficou ansioso porque tem alguma prova ali. A gente tá triste porque alguém nos deixou triste ou algo do tipo. Geralmente tá. Enfim, até casos de depressão, assim, que a pessoa meio que se martiriza e tal, se culpa e tudo. O ambiente está envolvido com isso também, né? Então, é muito comum a gente tentar trazer soluções para o ambiente. Mas dentro da psicologia a gente traz em primeira pessoa. Então, ao invés de, será que tem como as pessoas me tratarem de uma forma mais diferente, mais como o Gustavo? Eu traria essa pergunta de uma forma mais benéfica, mais proveitosa para você, no sentido de, será que tem como eu parar de me abalar tanto quando as pessoas não tiverem empatia comigo? Porque, ok, vamos supor que na Calamity você ensina isso. Mas e aí, naquele outro projeto que você está trabalhando, você vai ter que ensinar para todo mundo de novo? E naquele outro projeto que você vai trabalhar no futuro, você vai ter que ensinar para todo mundo de novo? Não é mais fácil você entender que, cara, nem sempre as pessoas vão ter empatia, as pessoas não entendem, né, que vão individualizar, as pessoas não entendem que tem um ser humano ali por trás da tela que pode estar chorando. Nossa, Sacou? sim. Então é um processo mais individual de você trazer para você. O que eu posso fazer em relação a isso que me incomoda?
E não é uma autorresponsabilização de se martirizar, de se culpar, tá tudo nas suas mãos, vive aí, lida da forma como você quiser. Não, mas é uma autorresponsabilização de tipo, ok, essa situação me incomoda, o que que eu posso fazer em relação a isso também? Obrigado, Conteúdo obrigado. de qualidade, Gunnar. Cara, eu vou mandar tudo, ó, então eu caguei pra você, eu não vou É ignorar. Vou só isso, ignorar. cara. Pô, velho, você tá fazendo um campeonato de Heroes of the Storm de uma comunidade que tá, sabe, um jogo que tá morto, que não tem atualização, que não tem patch, você tá ali trabalhando, fazendo mais do que sua obrigação como organizador de campeonato, e ainda tem gente reclamando de algo que você não concorda. Fala, mano, não gostou? Procura ali a outra organização que organiza campeonato, leva teu Faz time teu pra lá. próprio campeonato, vida que segue, É, se vira. aí eu não vou te querer aqui também não. Não vou ficar, ah, não, por favor, joga meu campeonato. Tem gente querendo jogar teu campeonato. Você é massa, o Calamity é massa, tem gente que respeita, tem gente que valoriza. Foca nessas pessoas. É uma boa, viu? Não, eu gostei, gostei. E aí vamos, ó, eu tenho uma meta. Tem uma meta, o jogador tem alguma meta, quer chegar em algum alvo. Como faz pra gente fazer essa meta ser tangível, né? Que a gente consiga chegar nela, ser algo que a gente consiga pegar e seja alcançada. Como que a gente trabalha o nosso eu pra isso acontecer? Certo, são muitas questões envolvidas. A questão da motivação entra um pouco nesse envolvimento também. Entra um pouco do que a gente falou de qual que é essa meta. É o PDL ou é Ah, ser melhor, né? desenvolver o Então, tipo, jogo. Aham. é entender o que tá por trás daquela meta. Sua meta, às vezes a pessoa, como eu falei, né? Às vezes a pessoa tá tipo, ah, não, Yuri, eu quero ser top 1. Essa é a minha meta. Tá, por que que você quer ser top 1? Só por ser? É por isso? Não, Yuri, porque eu tenho na minha cabeça que sendo top 1 eu vou ser o melhor jogador aqui. Será? É isso que define o melhor jogador? Ser um top 1 necessariamente? Melhor jogador em quê? Melhor jogador individual? Melhor jogador em equipe? Melhor jogador com aquele personagem? O que que é esse melhor jogador? Então, aprofundar um pouquinho para você entrar em contato realmente com essa meta. E aí tem várias nuancezinhas de como construir meta, né? De ser quantificável. Então, você tem que perceber que essa meta tá chegando, tem que ter uma forma de diferenciar. Então, minha meta é ser feliz na minha carreira. Não, tipo, pera, o que que é ser feliz? Tem algo que palpável que vai te trazer felicidade? Pô, quando eu tiver 10 pessoas assistindo minha live simultaneamente, eu vou estar muito feliz, vou estar legal, vou perceber que eu tô evoluindo. E aí eu Uhum. dobro essa meta, sacou? Então, coisas também, metas acessíveis. Não adianta um cara que tá lá, diamante, chegar e falar, cara, eu quero ser top 1, é o meu sonho, eu vou ser top 1. Ah, ok, é seu sonho? É seu sonho, mas não recomendo como meta. Começa ali, ó, grão-mestre, é tua meta, beleza, grão-mestre. Agora o Challenger, tantos PDL. Agora você pode colocar o top 1, sacou? Então, tem várias nuancezinhas de ir colocando as metas em determinados lugares, assim, de construir a meta direitinho, que, que facilita esse processo todo. Entendi. Você também entrar em contato com essa meta, então talvez colocar um post-it, colocar um post-it eletrônico na área de trabalho aí do seu computador, porque aí toda vez que você abre, você lembra dessa meta, já é um gatilho de você lembrar o que que você está querendo construir, qual o seu objetivo com aquilo. É, não coloca só a meta final, né? Mas coloca metas pra ir chegando e crescendo. Legal. Porque eu acho que se você coloca apenas sua meta final e você não alcança até ela, até você chegar nela, às vezes você desanima, né? Porque você ainda não chegou. Então acho que você concorda, tem essa visão de colocando mini metas, mas que chegue tudo no mesmo lugar, vai te dando uma motivação pra permanecer nela. Sim, mini metas são muito boas pra fazer essa função. Eu fiquei meio distraído porque minha gata mexeu de novo no mouse. E aí sua câmera saiu. Eu tô tentando resolver aqui. Foi no Calma olhinho? aí. Deixa eu ver. Não, não. Então, a sua câmera saiu mesmo no. Pera aí, eu já sei o que eu vou fazer. Calma. Mas eu te ajudo É... aí. A gente. Não, ó, eu aprendi muito bem com um Ah. determinado professor aí, ó. Ah, voltei pro pessoal Aí. do Civinski, ó. Só depois tacar pra trás e tá pronto o sorvetinho e cortar lá no. Aham. Segurando o Alt.
Muito bem. Olha só. Olha só, como vamos. Pra quem ficou meio confuso, o Civinci também tá fazendo live na Twitch dele, que é Psicoesportiva, tá escrito aqui do lado, mas sem o underline, é tudo juntinho. Então, já aproveitando, vai Isso. seguindo ele, porque ele faz live toda quinta, 9 horas? Toda quinta, 9 horas, e agora eu pretendo fazer toda terça também, por volta desse horário, com algum convidado. Quero trazer jogador, Ah, quero trazer treinador, quero trazer é, pessoas de organizações esportivas mesmo, né? Então vai ter muito conteúdo por aí. então, ó, já vai seguindo. Ó, eu vou acompanhar, porque de manhã não consigo tanto, mas à tarde e noite já pra mim é mais de boa. Pois é, tenho Mas, noção de que tem uma galera que não consegue me acompanhar quinta de manhã por causa disso também. Aí eu tá- vou fazer essa experiência com as terças à noite pra ver como é que fica o público, ver se tem mais acessos assim. E quem sabe eu não mudo de quinta 9 horas pra quinta 8 horas também da noite. Porque, cara, Gunnar, eu fiz uma live muito massa. Depois tem uns destaques lá na minha Twitch também. boa. Mas qual que foi a ideia? Eu coloquei o chat GPT pra simular um jogador profissional de League of Legends e descrevendo as demandas dele. Diz assim, tá, o que que você tá passando? Você tá se preparando para um campeonato mundial, você tá em busca de um psicólogo do esporte, quais são as demandas? Escreve essas demandas, e aí eu peguei todo o texto e fui falando como eu trabalharia de cada uma das demandas que ele foi trazendo. Então eu fui fazendo todo esse trabalho, assim, foi algo bem interessante, assim, recomendo aí para quem tá ouvindo, quiser ouvir um pouquinho mais. Eu fiz uns destaques lá na Twitch para ficar mais fácil com os temas, então lidando com a autocrítica, lidando com a pressão, um desempenho ruim, lá tem sobre o desempenho ruim também. Então foi uma live bem bacana que tá salva lá. Eita, interessante. Passou uma moto aqui também do lado, mas muito interessante. Falar interessantíssimo, isso. Boa noite, mas aí me buguei todo. Muito. Depois eu vou ver, depois eu vou ver. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu levantei umas perguntas. Tá. Aqui, ó. Quais são as áreas específicas em que eu devo me concentrar para melhorar o meu desempenho geral? Tem aquela meta, quero chegar. É o que acho que é o que a gente acabou comentando, né? Fazer essas mini metas para a gente conseguir ir alcançando? Ou tem outros pontos? De aumentar o desempenho geral, é isso. Isso. É também ter uma, uma consciência maior. É importante o trabalho de alguém da analista, coach, é importante ter alguém nessa área também que olhe o seu jogo de fora, ou principalmente, você quer realmente quão disposto você tá também pra fazer isso, né? Mas grava seus jogos, assiste depois, pra você ver com um olho de terceira pessoa, porque quando a gente tá jogando lá em primeira pessoa, cara, a gente tem uma perspectiva. Quando a gente olha de fora, é outra coisa, sacou? Então, gravar os jogos, assistir de novo, ter uma visão mais macro, assim, é importante. Por isso que existem pessoas específicas em organizações e times esportivos para desempenhar esse papel, né? Que é um pouco do analista, é um pouco do coach também. Então, não adianta a gente querer melhorar o desempenho se a gente não sabe onde a gente está errando também, onde a gente pode melhorar. Então, entra um pouquinho nisso, de você também entender qual que está sendo o seu erro. Também ter, assim, uma noção, e aí, seu erro está sendo mecânico, tático, estratégico, ou Entendi. está sendo algo mais psicológico? Ou está sendo algo mais emocional? Então, ter essa diferenciação, ter esse discernimento é muito importante. Beleza. Mas e aí, o que você achou? Cara, curti muito. Foi a primeira vez, né, que eu acho que como organizador eu nunca tinha feito algo desse tipo. Então só fazia o campeonato, vida que segue, acabava e só. Então trazer essa outra experiência e trazer essa outra conteúdo que pelo menos no HOTS a gente não tá acostumado a ver, acho bem bacana para a comunidade em si. Mas a gente sabe que também dá pra usar em qualquer outra comunidade, né? Não só de HOTS, Pokémon Unite, LoL, que a gente comentou em realmente qualquer jogo. Porque são problemas quase que. Não, encontra em qualquer jogo, na verdade, né? Em qualquer jogo. Então, tô Em quase feliz aí. qualquer. Não, qualquer esporte também não, né? Porque a gente fala das nuances da comunidade tóxica aí também.
do anonimato, mas em quase qualquer jogo assim tem essas dificuldades. É fácil. Esse Vinsky, então vamos partindo para o final. Quero que você fale mais um pouco sobre você, né? De novo, onde te encontrar, onde você faz live, quem é você, os seus projetos e fica à vontade. Excelente. Cara, eu tô atualmente acompanhando uma equipe de. Tô atualmente acompanhando uma equipe de Counter-Strike universitária, que é a UNB Outsiders. Eles foram classificados para o JUBES, ganharam a Liga Galáctica aí, universitária também. Então tá sendo um trabalho bem legal. Tô fazendo um acompanhamento com uma equipe de TFT, que tem um spoiler aí no meu Twitter Ah, já. eu vi! É, Bacana. e vocês vão ficar sabendo depois dos atletas que estão envolvidos aí, são atletas com bom nome aí no TFT. Enfim, fiz trabalhos individuais com gente do LoL também, trabalhei com a Izanage, e hoje em dia estou fazendo uma pós-graduação em Psicologia do Esporte e Neurociência, né? E é isso que eu tenho feito hoje em dia, quero me especializar muito mais, ainda mais nessa área, então as pessoas que estiverem me ouvindo aí, quiserem trocar um papo, sou bem acessível, fala a ideia, se for uma ideia boa, é claro que a gente dá uma forma de executar aí, da forma que for melhor para as duas partes. E, e é isso, que eu puder, estou disponível aí. Agradeço muito aí seu trabalho, Gunnar, como organizador da Calamity, de estar fornecendo conteúdo aí pra gente, da comunidade do Heroes of the Storm, que é o melhor MOBA, com Sim. certeza. Então, é isso. Podem me procurar aí no Twitter, que é psicoe_esportiva. Na Twitch, que é só psicoesportiva. E, e fiquem à vontade para falar comigo, principalmente lá no Twitter, me mandar uma DM, conversar, trocar uma ideia. E obrigado demais por esse espaço para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e também entender um pouco mais da sua experiência. Eu que Valeu mesmo. agradeço muito por ter topado, por a gente ter conseguido achar um dia que a gente conseguisse, porque tava enrolando pra sair isso, principalmente da minha parte, que eu tava complicado aí, mas finalmente saiu e espero ver você crescendo nessa parte, que é muito bacana o conteúdo que você traz, é real, bem, bem diferente, bacana trazer essa outra visão que a gente normalmente não tem, né, não sabe como que é. Uhum. Muito obrigado. Então, pessoal que está nos ouvindo, não esqueça de deixar o follow, tanto para mim quanto para mim não, para Calamity, quanto para o Sivinsky. Também seguir o YouTube, o da Calamity Game, acompanhar todas as redes sociais da Calamity Game, os campeonatos que a gente estiver fazendo, porque tem outros projetos aí que começando a tocar mais e mais projetos. Muito obrigado a todos e até a próxima live que a gente for marcar. Até mais. Até mais, gente.